chegou o momento de você tirar suas dúvidas do quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Doutor Rafael Guena conosco aqui, oftalmologista. Rafael, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Recebemos o seu irmão aqui, né, na quinta-feira, Fernando Guena, também dentista, né? Isso, meu irmão que está aí com a nova empreitada aí da Sorridentes. Da Sorridentes, exatamente. Muito legal. É o nosso parceiro aqui também, bacana, né? Um projeto muito importante para a cidade, lá, né? Em casa eu cuido dos olhos e ele cuida da boca do pessoal lá. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, você vai poder participar conosco através do telefone 2534 1234, através do nosso WhatsApp também, 99141 1048. Pode ligar para nós e já fazer a pergunta, tá bom? Chegando pergunta então, Maria, já tem pergunta aí, né, Maria? Já tem pergunta, vai sim, lá. Olha, é a Neuza, lá do Jupiá, doutora, ela pergunta, o que causa o escurecimento da visão quando se levanta rapidamente? Isso não chega a ser propriamente um problema da visão, né? E sim, a gente chama isso aí de uma hipotensão postural, né? Às vezes as pessoas, quando você levanta rapidamente, você tem um desequilíbrio da pressão sanguínea do corpo que o cérebro tem, o sangue tem uma dificuldade maior de chegar na cabeça e isso dá uma vertigem momentânea, né? Sim. Então o ideal é quando ela for levantar, estiver deitada muito tempo e for levantar, primeiro ela sentar, levantar devagarzinho. Isso, com a idade, tende a ter essa regulação mais difícil. E aí ela tem que fazer isso com mais calma. Né? Acho que a visão normalmente não implica, né? Não é uma coisa do olho, sim uma repercussão no olho de alguma coisa que está acontecendo no corpo. Certo. Estamos ao vivo, 2534 1234, 2534 1234, pode mandar a sua pergunta. Chegando outra pergunta para nós aqui, né? Maria Eduarda perguntando agora aqui, o que causa o terçol e é possível fazer alguma coisa para prevenir? Ela falou que pegou o terçol, depois pegou no outro olho também, depois conseguiu sarar. Ela quer saber se tem como prevenir, né? E o que causa o terçol? Bom, o terçol, né, a gente dá um nome para o terçol, o nome técnico do terçol é calásio. Terçol é um nome popular. Ele é referente a uma obstrução de umas glândulas que existem na pálpebra, né? Na parte de cima e de baixo da pálpebra existem algumas glândulas que secretam algumas substâncias responsáveis pela lágrima, né? A parte gordurosa da lágrima ela é feita através dessas glândulas. E aí a secreção dessas glândulas é uma secreção mais espessa. Em algum momento a obstrução dessas glândulas que ficam na margem palpebral e isso faz com que aquela secreção retida seja infectada por algumas bactérias que vivem comumente, que eu tenho, todo mundo tem, nos cílios, né? E aí causa uma inflamação que a gente chama de terçol. Referente a se tem alguma coisa a se fazer ou não para prevenir, né? Para prevenir, existem pessoas que têm uma tendência, por uma oleosidade de pele, a fazer essas obstruções de uma forma repetitiva. Né? Geralmente são mais adolescentes que têm isso. A gente recomenda, mesmo no período que você não esteja no terçol, usar muito aquele shampoo Johnson, aquele shampoo de criança, aquele shampoo neutro infantil, né, para fazer a limpeza e tirar a oleosidade da margem da pálpebra, né? Ele não arde o olho, então ele pode ser usado de uma maneira bem legal. E isso faz com que o fluxo dessa glândula seja bem contínuo. E nesse caso, doutor, é melhor que a água seja morna ou é indiferente? Pode ser uma água fria? Quando você não está num processo agudo, né? Quando você não tem, que você está querendo prevenir, pode ser uma água fria. Mas quando você está já com uma infecção, a gente recomenda que faça com uma água morna, com uma compressinha morna que a gente fala, né? Esquenta uma aguinha e põe lá, deixa uns 10 minutinhos e beleza. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Estamos aqui com o Rafael Guena, ele é oftalmo, está falando sobre as doenças aí que acaba cometendo no verão, acaba aumentando, né? A gente vai entrar mais nesse assunto, só que antes tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite, é o Simão do Jardim Gil. Oi, Simão, pois não, pode fazer a sua pergunta. Eu fui no oftalmologista há muitos anos atrás, mais de 20 anos, e o oftalmologista disse que eu tinha astigmatismo, mas não explicou exatamente o que era isso. Queria saber o que é. Ótimo. Astigmatismo é um grau, né? Como é um grau decorrente de uma alteração na regulação óptica da visão e decorre de uma falta de um ajuste, né? Então, o astigmatismo ele
geralmente ele não tem uma implicação importante quanto uma doença, alguma coisa assim. E a gente consegue, a maioria dos astigmatismos, corrigir somente com o uso do óculos e é um grau como um outro qualquer. Assim, né? E aí, ela é uma doença que você vai convivendo com ela, né? Eu nem considero uma doença, eu acho que é um desajuste. É um desajuste, ótimo. E aí você convive com ela e o ideal é você estar sempre acompanhando para ver o quanto que isso vai repercutir na sua vida, mas geralmente com o óculos, a maioria dos astigmatismos, eles são acompanhados e com o óculos já resolve. Alguns astigmatismos que são 1 ou 2% desses astigmatismos, eles costumam ser indícios de algum problema mais sério da visão e isso consegue ser investigado aí, mas a maioria é uma coisa bem tranquila. Rafael, aconteceu com a Ana, né? A Ana que trabalha conosco aqui, aconteceu com ela, aconteceu também com uma aluna minha, né? De formar aquele, é como se fosse uma bolinha pro lado de fora, assim. Essa bolinha ficou grande durante o tempo, né? Da Ana, a Ana teve que operar, né, Ana? A Ana operou, a Karine também teve que operar. E aí eu fiquei sabendo que é meio que comum isso. Acontecer, fica aquela bolinha por fora e daí você tem que fazer uma, não sei se é uma raspagem, uma operação mesmo, né? Por que dá essa bolinha? É comum? Não, isso na verdade é o tersol, que o pessoal fala, o calásio, de uma maneira um pouco mais complicada. Né? Entendi. Quando você não tem uma resolução espontânea disso, isso aí forma como se fosse um cisto, aquilo que você tem dentro é um pus ali, que fica ali, e você faz o tratamento clínico, aquilo não melhora, faz a compressinha, faz a massagem, usa a pomada, aquilo não melhora, até que chega uma hora que já ficou um negócio crônico e aí a gente decide operar, que se faz uma drenagem dessa secreção, né? E geralmente resolve, né? E essa drenagem é bem tranquila, é um negócio que isso não impede que se tenha que aconteça de novo, mas essa drenagem ela geralmente é optada quando a resolução clínica não acontece. Entendi. Daí faz aí a operação. A Ana ficou com medo, né, Ana? Ficou com medo que aparecesse novamente isso. Mas tem alguma coisa a ver? Ela teve dois. Ela teve dois, Ana? Geralmente as pessoas têm tendências a fazer isso, né? É mais comum, é muito comum a pessoa ter um, em seguida ter outro. Você fazer o tratamento, fazer a cirurgia, às vezes ele aparece em outro lugar, né? É uma glândula que entupiu um dia, outro dia entupiu a outra. E isso tem que ir, a prevenção com o shampoozinho. O shampoo, então, a limpeza que você falou, né? Lavar com o shampoo para prevenir. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, 2534-1234. Estamos falando, né, com um profissional aqui, oftalmólogo, né? Oftalmologista, para falar sobre as doenças aí do verão, com os olhos, os cuidados também. Chegou uma pergunta aí com a Maria, vai lá. Chegou pelo Facebook, doutora Juliana do São Dimas, ela pergunta, quem teve conjuntivite alérgica pode usar lentes de contato? Pode, tá? Não diria que é um bom candidato, mas eu acho que ela pode usar desde que ela acompanhe junto com o oftalmo, tá? As lentes de contato, elas são importantes exatamente por elas estarem associadas à piora de patologias importantes de paciente. Então, alguns pacientes, eles podem e não podem usar a lente de contato, outros não podem. Isso depende de uma avaliação criteriosa. Por isso que a gente fala que lente de contato, você tem que fazer uma adaptação para ver se você está apto a usar. Né? Às vezes a pessoa vai, usa óculos, eu quero tirar meu óculos, vou colocar uma lente, vai lá por si só e por responsabilidade própria coloca uma lente de contato e acha que é um negócio simples, é apenas um óculos no olho. Não, ela entra em contato com o olho. A gente considera que uma lente mal adaptada é um perigo, é uma arma e o paciente não tem como saber. Isso envolve a movimentação da lente no olho, a curvatura dessa lente, o material que ela é feito, a característica do olho do paciente, isso tudo tem que ser levado em consideração. Pessoas que adaptam lente em ótica ou colocam a lente por conta própria, elas acabam comprando e colocando o olho em risco, muitas vezes sem saber, tá? Então a gente orienta a procurar o oftalmologista da pessoa, ver se essa pessoa pode usar lente, qual a melhor opção de lente, o que vai acarretar na lente em relação ao óculos, e não simplesmente pegar o grau do óculos e transportar para a lente. O que normalmente isso não funciona. O grau do óculos é um, o grau da lente é outro. Tá? Então ela tem que ser adaptada. A pessoa não consegue, uma lente mal adaptada pode se tornar um grande problema. Você pode transformar um olho que é saudável
num olho doente, por uma baita irresponsabilidade. Ó, e aquela colorida que o pessoal está usando, né? Ah, vou colocar um olho azul agora vou trocar, vou deixar um vermelho, um verde. Isso também pode provocar algum tipo de... Isso também. As lentes, elas têm uma curvatura. O principal defeito de você adaptar uma lente é que às vezes a curvatura daquela lente que você está colocando, que você nem sabe qual que é, ela não é compatível com a curvatura do seu olho. E quando você coloca a lente, algumas regiões da córnea, onde que essa lente é apoiada, ela acaba não tendo uma oxigenação. Tá? E aí acaba dando uma isquemia, acaba provocando uma úlcera, e isso pode vir problemas se agravar desse quadro aí. É uma úlcera infectada, e isso pode vir a trazer sequelas para a visão do paciente. Então, o paciente que coloca uma lente por si só, ele não sabe nem qual que é a curvatura da lente e nem qual que é a curvatura do olho dele, para ver se essas duas coisas se encaixam, se ela vai ter uma movimentação adequada, uma oxigenação, né? Então, por isso que é importante a gente procurar o profissional, ver qual que é a lente que mais pode usar, mesmo se ela for colorida. Tá? Tem que ser as orientações, tem o jeito que é para usar, o produto compatível com aquela lente, quantas horas ele pode ficar, se pode dormir, se não pode dormir, como é que vai usar, qual que é o efeito colateral que vai ter, existe um monte de coisa por trás disso. Olha, o Marcos Antonelli, do Jardim Elite, está perguntando se o óculos escuro, ele tem validade. O óculos escuro... A lente? Não, geralmente não. O óculos escuro você precisa ter uma certeza que aquele óculos escuro é um óculos com uma procedência boa e que ele tem os filtros contra o UVA e o UVB, tá? Que são os raios nocivos para a retina. Tá? Os óculos que a gente vê aí, que o pessoal compra aí no Xing Ling, não sei o quê, e não tem muita uma procedência assim, um selo do Inmetro, uma autenticidade da ótica que você conhece, ótica, da qualidade, ele pode trazer sérios danos à sua visão. Tá? Às vezes nem no momento imediato, mas o uso acumulativo lá na frente, quando você tiver mais idade, esse negócio se tornando crônico, vai repercutir numa visão pior para você, com certeza. O Lucas aqui está usando o óculos, o bom óculos que ele está usando, né? Bom óculos, que ele falou que dá dor de cabeça quando ele usa o óculos. Você imagina o que está sendo feito com a retina dele. Se dá dor de cabeça quando ele usa o óculos, é o quê? pagou R$4 o óculos. R$4. O sujeito paga R$4 no óculos, não quer que dê dor de cabeça. Aí vai, compra o comprimido de dor de cabeça e custa 6, né? E aí, isso é um perigo, né? Ele comprou óculos, aí olha a cara dele, comprou, maravilha. Ele usa aqueles óculos de casamento, que o pessoal dá no casamento. Isso, vai lá dançar e fica usando no dia a dia. Agora, é um sério risco, né, Lucas? A gente tá brincando, mas a gente já desfez do óculos, né? Espero que você tenha quebrado o óculos, né? Não tenha, foi o que ia vender pro vô dele. Não faça isso. Né? Eu vou vender aí sobra pra mim. Aí sobra pra você. Aí vai lá tratar. Vamos ver. Agora é um perigo, não pode arriscar. A gente está brincando, mas é um perigo realmente. Não pode. A principal função é que quando você está com o óculos escuro, aí existe uma dilatação da pupila. A pupila fica maior, porque ela está entendendo que você está num ambiente mais escuro. Né? E aí isso faz com que os raios que estão, o UVA e o UVB que estão no ambiente, eles penetrem de uma forma mais violenta no seu olho. Então é pior você usar um óculos escuro de baixa qualidade do que você não usar nada, né? Porque daí a sua pupila vai estar dilatada, esses raios vão entrar em contato com a sua retina num volume maior, tá? E vão ser mais nocivos, porque não vai ter o filtro, tá? O filtro serve exatamente para você, quando você colocar um óculos escuro e se ficar confortável naquele ambiente que atrás do óculos está sendo feito, a sua pupila dilate, entendendo que você precisa de mais luz para você enxergar, porque está num ambiente escuro, e esses raios eles ficam parados no filtro do óculos e não lesam a parte do fundo do olho da retina. Rafael, só para a gente entender, quando que eu percebo os meus olhos, no caso, a minha retina sendo queimada pelo sol, eu percebo isso, quais são as consequências? Ou tem uma coisa que eu não noto? Não noto? Não, é um negócio só acumulativo. Tá. Geralmente, quando esse processo vai acontecendo pouco a pouco e acontece com a gente todos os dias, mesmo quando a gente usa óculos, mesmo quando a gente se protege, existe uma degeneração da retina que acontece por conta desses danos, né? E aí quando você não usa isso, esse processo, esse acúmulo de danos, eles vão se tornando maiores, até que chega um momento que você começa a sentir a repercussão, que hoje a gente vê muito, porque a geração que está hoje da terceira idade, que vai no nosso consultório, é uma geração que não tinha essas informações e não tinha esse costume. Então, muitos
pessoas que vieram, a gente atende muito imigrante, né, veio lá da Europa, que era para viver num país que não tem sol e vem viver no nosso. Então, sofre as consequências de, por exemplo, não usar protetor solar, ficar muito tempo trabalhando na zona rural, sem se proteger. Então, quando a gente pega as retinas, elas são muito gastas, e as pessoas têm déficit de visões importantes. Né? Esses déficits, a gente não consegue recuperar eles. Né? São coisas que hoje em dia a gente não tem tecnologia para fazer uma retina que está danificada pelo excesso de ultravioleta voltar a enxergar. Tá? Às vezes a gente tem algumas manobras para tentar evitar que piore mais, mas para voltar a enxergar é complicado. Né? Então a gente pede para a prevenção é sempre o melhor remédio. Esse é o melhor remédio. Né? Olha, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, oferecimento Hospital Fornecedores de Cana. Estamos aqui com o Rafael, oftalmologista, né, experiente nessa área aí. Você pode ligar e participar conosco, 2534-1234. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é o seguinte, a gente está no ambiente, você vê que aqui não é pequeno, né, Rafael? O espaço. Se tiver um gato aqui escondido, questão de 20 minutos, o olho da Maria fica vermelho, fica irritada, ela começa a coçar. Como é que pode? O que ataca? É o pelo? O que é? Porque com cachorro não. Né? Tem cachorro, é tranquilo. Agora, se tiver um gato no ambiente, esses dias, é uma questão de uns meses atrás, nós fomos na casa da Mônica Camolese e a Mônica não tem um gato, ela tem 6 gatos, né? É o gato para todo lado lá com a Mônica. E a gente entrou na sala, o olho da Maria já fica vermelho, ela começa a esfregar. É uma alergia, mas o que ataca o olho? Geralmente, as alergias, elas são direcionadas a determinadas substâncias, né? Então, por exemplo, deve existir algumas substâncias no pelo do gato que ela faz uma reação cruzada com os anticorpos do olho dela e que fazem a defesa dela. Na verdade, a alergia é uma resposta exagerada a um certo estímulo que acontece no ambiente. Então, por exemplo, ela entra em contato com o pelo do gato, na gente que não tem essa característica genética, essa carga, essa memória imunológica que ela tem, quando a gente entra em contato, a gente dá uma coceirinha, resolve rapidinho. Ela não, ela identifica aquilo como sendo uma coisa nociva. Então, ela tem uma memória imunológica que identifica aquela determinada substância como sendo uma coisa que para ela faz uma reação desproporcional. A gente fala que é como se fosse matar um pernilongo, em vez de você matar o pernilongo, você dá um tiro de bazuca nele. Entendi. Né? Então ela faz uma resposta exagerada a um determinado estímulo. Isso não é só com gato, tem gente que tem com pólen de planta, tem gente que tem com perfume. O difícil é identificar. A melhor coisa, então a gente fala que 99% das conjuntivites alérgicas a gente não consegue identificar a causa. Então a gente manda fazer um monte de coisa, aí resolve mesmo no remedinho. Quando a gente sabe que aquele determinado contato causa esses sintomas, a gente pede para se afastar. Não, ela saiu de perto, ela saiu do ambiente, já recupera normal, né? Volta normal. Mas não pode ter gato de jeito nenhum aí. Tem pergunta chegando próximo, tem telefone, mas tem pergunta também aí no Facebook, tem, né, Mar? Se o Lucas quiser, pode até abrir aqui. É a Cássia Cruz, doutora, ela pergunta pelo nosso Facebook. Boa noite, gostaria de saber sobre a blefarite. Isso. É isso? Blefarite, é a Cássia da Vila Resende. A blefarite, na verdade, é um acometimento dos cílios, né? Então, normalmente a gente tem algumas bactérias que convivem com a gente nos cílios, né? São bactérias que elas ficam convivendo. Então, se eu pegar um cotonete, raspar aqui nos meus cílios e mandar fazer uma análise, vai sair uma bactéria lá que convive com a gente. É boazinha. É amiga, lá, tá junto. A gente vive num equilíbrio. A partir do momento que acontece alguma coisa, seja uma irritação, alguma coisa que quebre esse equilíbrio, a comunidade dessas bactérias elas começam a ter um número maior de população. Então, elas começam a ter um número maior de colônias de bactéria. E isso a gente dá o nome de blefarite. Normalmente, quando a gente olha, quando a gente faz o exame de um paciente que é normal, a gente não consegue ver essas bactérias, né? Mas quando a gente vê um exame de blefarite, um paciente que tem uma blefarite, a gente vê as colônias das bactérias. E elas acabam caindo quando você fica muito tempo lendo ou fica muito tempo assistindo, mexendo no computador. Essas bactérias acabam caindo dentro do olho e provocando uma irritação. Então, é um desequilíbrio das bactérias que vivem em comum acordo com a gente. Perfeito, né? Perfeito. 2534-1234, você pode participar conosco aqui, pode ligar para nós, mandar o recado também pelo WhatsApp, tirando suas dúvidas aí
sobre a questão dos nossos olhos, e o verão chegando também, e os cuidados, né? Chegou uma pergunta aqui também, Rafael, sobre a questão do bebê. É isso, né, Maria? Se faz mal para os olhos do bebê a questão da luz muito forte, do sol, se é um pouco mais frágil, né? A questão do bebê que, no caso, reclama muito, né? O bebê acaba reclamando quando vê a luz. Faz mal, de fato? Tá informação? Faz, né? Primeiro que incomoda muito, né? O neném quer dormir, né? Tem que ver a luz, não é pra sair com o neném na rua com aquela baita solzão, né? Acho que faz mal. O neném, eu acho que o mesmo cuidado que a gente tem que ter com nossos olhos tem que ter redobrado com o cuidado com o bebê. Além de o ultravioleta, ele ter menor taxa de melanina no corpo, sim, na retina dele, essa carga maior de luz que a gente fica sofrendo no dia a dia, eu acho que não é para o neném sofrer. O neném tem que ficar quietinho lá, ser bem protegido, sair de casa com bastante proteção, né? Eu não recomendo nenhum neném ficar olhando no sol, fazendo essas coisas. Né? Então, outra coisa também eu vou perguntar, às vezes a gente encontra por aí, né? Venha fazer aqui, tem uma maquiagem para você fazer aqui, vai lá fazer uma maquiagem, e as pessoas vão lá fazer a maquiagem, prepara tudo, né? Uhum. Tem que tomar cuidado com isso também? Tem. Os produtos, isso acaba fazendo... A maquiagem, ela tem um contato direto com os olhos, né? Eu tenho pacientes que fazem cirurgia e no dia seguinte querem usar maquiagem, né? Não pode, né? Porque se acaba aqueles fragmentos que não são... Eles entram em contato com o olho e desencadeiam irritações e problemas importantes. Muitas vezes uma maquiagem de má qualidade, sem procedência, que você compra e pinta, isso pode ser muito danoso em questão de desregulação do fluxo de lágrima, irritabilidade do olho, pode causar vários problemas importantes na visão, na saúde ocular da pessoa. Tem que proteger. Tem que proteger, né? A troca também, né? De repente, estou fazendo maquiagem, deixa eu passar também, você empresta para mim? Deixa eu dar uma passadinha. Isso também é perigoso. Não pode, isso aí não pode jamais. Isso aí é essa troca de... O lápis, que você passa aqui dentro, o lápis, né? Você leva todas as secreções de uma pessoa para outra, e essa pessoa, às vezes, tá com uma conjuntivite que ela já está apresentando e nem sabe que tem, e a outra já pega. Isso aí não, eu falo que maquiagem é única para cada um, individual. É que nem dentadura, né? Não dá para trocar dentadura. Fala, Maria, diga lá. Ainda falando dos bebês, doutora, agora está muito em alta fazer o book, né, do bebezinho ainda com 15 dias e tal. E o Fábio disse que viu uma reportagem que queimou a retina de um bebê pelo fato do flash dessas câmeras. Olha o cuidado. Isso pode acontecer realmente. Eu acho que sim, depende da intensidade da luz, né? Tem que se tomar um cuidado aí. Não sei exatamente qual que é a intensidade que pode, que não pode. Teoricamente, não é nada proibido você tirar as fotos das crianças, assim, mesmo novinhas. Mas eu também não acho incomodado. Tudo que incomoda bebê, pra mim, não é legal, né? Legal. Tá tem que ficar dormindo, né? Deixa ele dormir. Tão sossegado lá. Né? Perfeito. Então, Rafael, eu quero agradecer a sua participação, viu? Valeu. Obrigado sempre, esclarecedor aí, para todo o nosso público, né? A gente tá... Eu queria só deixar um recado para gente. Por favor. A gente está com um projeto aí, junto com parceria até da Prefeitura, do Hospital dos Fornecedores, tá? A Santa Casa também apoia o projeto. A gente chama Projeto Olhar Sempre. É um projeto onde que a gente tenta desenvolver as cirurgias de catarata que a gente faz na cidade. Ótimo. Para as pessoas vindas do SUS, né, que dependem do SUS como sistema de saúde, e a nossa filosofia é dar uma cirurgia de qualidade a pessoas que usam o serviço público, né? A gente tem uma página no Facebook, tá, que a gente deixa para os pacientes para saberem mais sobre esse projeto, em parceria com a Prefeitura. Como é que chama o nome, doutor? Projeto Olhar Sempre. Vou procurar aqui. E aí lá tem os depoimentos dos pacientes, as palestras que a gente faz, a gente tem apoio de vários laboratórios que costumam dar pra gente, a gente consegue dar os colírios para os pacientes. Que maravilha. Vou fazer uma atenção especial aqui, porque antigamente era feito, né, esse tipo de operação, era feito por uma equipe que vinha de fora, né, tinha até um ônibus, se eu não me engano, só que daí a equipe ia embora, ia para outra cidade, porque é itinerante, né? E aí os pacientes ficavam aqui, né? E aí os oftalmos da cidade tinham que acolher. No caso, né, é um projeto que vai dar, né, ações, está aberta a página, vai dar ação, projeto Olhar Sempre, só que a equipe é daqui de Piracicaba, então é contínuo aí o acompanhamento, né? Isso, a gente faz... Essa ideia desse projeto nasceu exatamente de uma coisa negativa que a gente sentiu em alguns projetos passados,
né? A ideia de se fazer um projeto onde que a gente possa mostrar que uma cirurgia de qualidade feita pelo SUS é possível, né, dando uma assistência completa e protegendo a comunidade onde que a gente vive, essa é a principal missão desse projeto. Ele nasceu dessa ideia e a gente faz como tem que ser realizada uma cirurgia mesmo. Tá? A gente tem apoio de vários parceiros, né, a parte dos hospitais da cidade, eles apoiam a gente, exatamente para evitar que falhas que aconteceram no passado quanto não segmento dos pacientes que perderam a visão por não ter uma orientação adequada, que a gente acha adequada. A gente faz esse projeto e motivou a gente a fazer isso e divulgar isso de uma maneira muito legal. A gente pede esse apoio porque a gente quer que esse projeto continue na cidade. Tá? Algumas coisas não dependem da gente, mas a gente tenta fazer com que isso aconteça. Perfeito. Joia. Tá, vamos estar divulgando aqui também, viu, Rafael? Tá aí. Bastante cirurgias aí a gente faz. Que legal. Joia. Mais informações, então, é só você entrar no Facebook para saber sobre esse projeto, né? Que está aí abraçando, né? E os pacientes que vêm do SUS, Sistema Único de Saúde, é só você entrar no Facebook e digitar Projeto Olhar Sempre. Beleza, Rafa? Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigadão. Manda um abraço pro seu pai lá. Manda sim. Meu pai é paciente, meu pai é paciente. O Rafael fez aí a cirurgia. Meu pai gosta e respeita muito legal. O jeito de você atender, o profissional que você é, viu? Obrigado. Manda um abraço para ele sim. Obrigado. A gente vai agora então para o intervalo. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.